queda do Flávio não me afetou tanto positivamente como todo mundo está imaginando. Eu já vinha numa curva de subida detectada pelas pesquisas Atlas, detectada pelo Google Trends, quando você pesquisa termos no Google, você vai ver que eu estou num pico, detectada pela aceleração do meu crescimento em redes sociais, pelo aumento do meu engajamento, ou seja, eu estou ficando cada vez mais conhecido. E estou ficando conhecido porque, de verdade, não é papo de candidato. Na verdade, eu sou pré-candidato, para ficar claro, pela legislação eleitoral. Eu trago propostas que são muito interessantes, eu trago uma perspectiva de futuro muito interessante, que para muitas pessoas ela é convidativa, para outras ela é atrevida e ela é muito ousada. Então, quando eu falo em desfavelização, em destruição do crime organizado, quando eu trago, por exemplo, a lei de responsabilidade gerencial sobre a administração dos municípios, as brigas que eu comprei com prefeitos ao redor do Brasil, isso traz ok, esse cara está propondo uma coisa muito diferente que ninguém está falando. Então eu sou muito a novidade. E o que é novo vai crescer independente de qualquer coisa. Vou tendo a crescer mais do que meus adversários, que estão fazendo uma pré-campanha muito baseada em, ok, aguarda o Flávio cair que a gente sobe. No caso, os governadores. Então, na verdade, eu nem trato eles muito como adversários, tá? Eu acho que eles são... A estratégia deles é que eles têm na mão, porque eles nunca conseguiram construir um projeto político próprio. Eles são hoje anexos da direita bolsonarista. E a gente tem um caminho próprio de futuro. E, sim, acho que o crescimento se deve bem mais a isso do que qualquer outra coisa. Entendi. O senhor comentou sobre as menções no Google. Eu vi que as menções aumentaram bastante depois do vazamento dos áudios entre o Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, fundador do Banco Master. O senhor acredita que é possível conseguir votos que seriam para Flávio Bolsonaro para o senhor? Sim. Sim, e eu vou ter que arrancar muito voto que tá com o Flávio para poder ir pro segundo turno. Mas eu não vou arrancar só batendo no Flávio, coisa que eu faço também. Eu vou arrancar mostrando que tem um projeto antipetista pro Brasil, vamos colocar assim, que não é apenas não ser o Lula. Boa parte dos projetos antipetistas do Brasil é, eu não sou o Lula, o Lula é um cachaceiro. Não, tá, o que você propõe então para terras raras? O que você propõe para gerar emprego e aumentar a economia nos municípios do Nordeste? Ah, não, eu não sou o Lula. Não, não basta não ser o Lula, você tem que ser alguma coisa. Então, isso, vamos dizer, isso tá por trás dessa energização da pré-campanha. Muito, muito forte. Eu devolvo não só o crescimento em redes, tudo é isso. Naturalmente, o eleitor antipetista que estava querendo votar no Flávio, ele vai conhecendo as outras alternativas, vai vendo, pô, esse cara no problema não é ladrão e tal. E ele vem, e será muito bem-vindo. Mas eu quero mais dele. Eu quero que ele sonhe comigo esse Brasil diferente. Entendi. Em uma entrevista, o senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça. Foi uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego, e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos. E isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico. E aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder para o STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá para o Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Ah, foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio já ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continuou acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro, porque na prática os crimes foram cometidos antes de ele ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar. O Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso, ele teve que entregar todas as outras coisas, não só ele como o pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. Entendi. E o senhor defende a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? A dosimetria. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque todo mundo ali cometeu crime. Salvo raras exceções, algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foram injustiçadas. Dosimetria. Dito isso, uma anistia pura e simples, uma pessoa, vamos supor, que invadiu um
o prédio do Senado, destruiu tudo lá dentro, invadiu o gabinete, quebrou as coisas. Ah, não vai acontecer nada. Pô, que sinal a gente passa para as pessoas, né? Então tá válido perder uma eleição e sair quebrando tudo? Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Então, essas pessoas têm que ser punidas, não com as penas que o Xandão aplicou, mas entendendo que tem que haver uma espécie de, e esse é o tema da dosimetria, uma nova dose no tamanho das penas, dado que o processo em si é recheado de vícios formais. As pessoas não tiveram direito de defesa, as pessoas não tiveram os prazos respeitados, e aí você vai ter que rebalancear. Entendi. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor defende uma prisão domiciliar, por exemplo? Eu acho que ele está muito, muito, muito doente. E eu acho que faz sentido uma prisão domiciliar para ele. A família Bolsonaro e o pessoal do STF tem que entender isso, especialmente o Alexandre. O Alexandre venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro está mal, a família dele está morrendo pelos escândalos de corrupção que a gente já denunciava há muito tempo. Ele não vai fugir, não vai nada. Ele está velho, ele provavelmente, sabe, vai ter alguns dos últimos anos da vida dele muito dolorosos por causa daquela facada. É um ato de humanidade deixar ele na prisão domiciliar. Entendi. E o senhor considera que pode estar no lugar de Flávio Bolsonaro agora com essa divulgação de vazamento de áudios com o Brocário? O senhor seria um novo nome da direita agora nas eleições? Olha, no lugar não, porque eu nunca me vi, vamos dizer, como um cara que enganava o eleitor para crescer. Eu falo muitas verdades, eu até irrito o eleitor. Mas pelo menos eu fico irritado de verdade, eu não fico irritando na base da decepção. Daí eles falam, porra, como é que você acha isso de tal coisa? Por que você tem essa opinião do Bolsonaro? Eu prefiro que o cara se irrite de maneira honesta do que se decepcione por conta de uma desonestidade minha. Então, eu me vejo subindo nas pesquisas, sim. Me vejo retirando o Flávio do segundo turno, sim. Entendi. Eu vejo isso acontecer. E como o senhor avalia a repercussão de outros pré-candidatos da direita, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, a reação deles diante a esse vazamento? Eu achei meio tímido, né? Eles têm medo. O Zema apanhou muito quando ele se posicionou de maneira mais enfática. Eu acho que ele vai apanhar cada vez menos, porque a militância do bolsonarismo meio que está desaparecendo. Eles desistiram do Flávio. Acho que ontem foi o dia que todo mundo no bolsonarismo falou, ok, eu cansei, eu não vou mais ficar, não dá mais para passar tanto pano. Entendi. Então eles não vão encher tanto o saco do Zema. Entendi. E indo agora para o lado econômico, eu já li na imprensa, nas redes sociais, que o senhor seria o Milei brasileiro. Quais semelhanças, diferenças que o senhor teria como presidente da Argentina? E tem alguma medida econômica da Argentina que o senhor adotaria também para o Brasil? Acho que é uma questão de fórmula enquanto candidato, no lance do que o Milei falava assim, dos problemas econômicos da Argentina e das soluções de uma maneira muito verdadeira. E eu pretendo fazer a mesma coisa. Já estou fazendo. Eu acho que funciona. Acho que não tratar o eleitor como idiota e falar, não vai dar para manter a Previdência como tá. Aí um aposentado, mas Renan, pô, mas como que você tá? Não vai dar, vai quebrar. Eu prefiro falar a verdade e aí fazer as medidas e a pessoa entender, bom, entendi, ele não vai mais reajustar a aposentadoria como ela é reajustada, mas em compensação meu dinheiro tá valendo mais. Que é o que vai acontecer. O dinheiro da pessoa vai valer mais, porque tanto os juros quanto a inflação a gente vai conseguir controlar. Então eu acho que é uma forma adulta de tratar o eleitor e o Milei fez. Outra coisa que ele fez que eu também me inspiro ele entrou logo no começo do mandato com o que eles chamam de pacote ônibus. Ele botou tudo num pacote de reformas e pautou o Congresso. Também quero fazer todas as medidas importantes para a gente arrumar o Brasil logo de início. Entendi. E quais são os principais pontos do seu plano de governo caso seja eleito? Destruição completa do crime organizado e a aplicação de uma lei penal e leis de execução penal que em 6 meses permitam que você, jornalista, ande na rua com seu celular sem medo de ser assaltado. Se você conseguir andar aqui, não só em Brasil, é mais seguro, mas no plano piloto. Ou lá em Santos, São Paulo, com o seu celular numa praça e falar, não vou ser assaltada, vence. Esse é o ponto, a pessoa não tem esse medo. A pessoa poder falar, olha, eu vou derrubar o muro que eu tenho na minha casa, porque ninguém vai invadir. Eu vou tirar aquele gradil de metal que tem na minha janela, porque eu não vou precisar. Se as pessoas começarem a trabalhar nessa linha, significa que nós vencemos, o país ficou melhor. Uma reforma fiscal colossal para a gente diminuir o aumento dos gastos que nós temos no Brasil, e aí começar a poder baixar juros, poder baixar impostos. Paralelamente, a lei de responsabilidade gerencial, que é fazer os municípios serem bem administrados e com base nisso eu premiar os políticos que funcionam melhor, ou seja, a carreira política ser construída na base do desempenho e do mérito e não só na popularidade. Isso são algumas medidas prioritárias que já tornariam rapidamente o Brasil um país passível de ser vivido. Porque hoje está muito difícil viver no Brasil. Viver nas cidades do Brasil virou um inferno. E aí, no médio prazo, já começar uma política de desfavelização, de tornar algumas das cidades brasileiras também melhores, acabar com uma chaga que é a favela. E 2 temas centrais que envolvem o mundo e o Brasil é terras raras, começar a fazer um bom acordo para que a gente traga as empresas para fazer não só a extração, mas o processamento no Brasil e instalar as indústrias correlatas, com os ímãs, que são
produzidos com terras raras, os equipamentos não só militares, mas equipamentos médicos que são produzidos, que seja uma indústria de altíssima qualidade, semicondutor, e a indústria ligada a data centers, indústria de tecnologia, muito utilizando, vamos dizer, as matrizes energéticas renováveis que nós temos, por exemplo, no Nordeste. Entendi. O senhor concorda com o projeto de lei do Congresso de hoje? Ainda vai ser votado no Senado, né? Na Câmara dos Deputados. O senhor concorda com esse projeto de lei sobre minerais críticos? Alguns pontos o senhor discorda? Eu não vi o de hoje, mas semana passada a gente tinha, pelo nosso partido, orientado de maneira negativa. Ainda tem muitas brechas e ainda tem um lobby muito forte, e é verdade. Existe um lobby já envolvendo o Centrão e algumas empresas do setor para fazer com que não exista muita contrapartida na criação de uma indústria nacional ligada ao processamento desses materiais críticos, esses minerais especiais, vamos colocar aí. Que não são apenas as terras raras. E eu acho que isso não está bem resolvido ainda. Isso eu quero resolver no meu governo. Até não gostei que nada passasse agora, porque precisa passar no meu governo. Entendi. E para a sua chapa, quem que o senhor pensa para ser vice e quais nomes o senhor pensa para os ministérios? Eu pretendo, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Eu preciso de pessoas não apenas que são fiscalistas, né, que resolvam a questão fiscal na área da despesa, mas eu preciso de pessoas, que não estiverem envolvido com o Banco Master, que isso é muito importante, o mercado financeiro inteiro ter envolvimento, e que entendam o papel que a inteligência artificial e que as terras raras terão no Brasil, e que resolvam certas equações que envolvam aumento de produtividade e reindustrialização no Brasil. As pessoas, o time tem que ser um time completo. Porque não basta o Ministério da Fazenda ser só um ministério sobre gastos, sobre orçamento. É um ministério que entenda que a gente tem que fomentar a atividade econômica. Um Ministério da Segurança Pública reconstruído com as maiores lideranças no combate ao crime do Brasil, especialmente pessoas com experiência de campo. Gente do BOP que participou de operações contra o crime organizado, gente do GAECO, gente da Polícia Federal. Eu montar um super conselho efetivo para a gente fazer uma guerra efetiva contra o crime organizado. Remodelar o Ministério das Cidades, que seria colocado como Ministério da Desfavelização, em que nós teremos um grande plano nacional para desfavelizar as cidades brasileiras. Ter um centro de controle com todos os indicadores municipais e estaduais, para a gente criar um sistema de incentivo das gestões regionais no Brasil. Acho que os perfis são perfis muito técnicos, em geral jovens e próximos da área de tecnologia. Entendi. E para vice? Para vice, eu gostaria de uma pessoa ligada à área de segurança. Mas ainda não tenho nada fechado. Não seria um perfil masculino, feminino, numa região sul, nordeste? Não tem um perfil ainda? Eu acho que quem for melhor. Eu acho que não preciso abrir essas concessões. E eu nem acho que isso faz diferença em termos eleitorais. Tipo, sempre no PSDB tinha muita coisa preciso de uma vice-mulher do Nordeste. Não mudou nada o voto deles no Nordeste. Acho que as pessoas precisam ver que você montou um vice que é útil. Sabe? O pessoal, eu sou de São Paulo, não precisa ser paulista. Se ele é útil e inteligente, eu tô feliz. Entendi. Sabe? E em uma outra entrevista, o senhor disse que quer transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita. Gostaria que o senhor explicasse. Sim, a Arábia Saudita dos recursos energéticos renováveis. O Nordeste tem muito sol e muito vento. Então a gente pode ter uma energia eólica, energia solar abundante. Aí você tem que fazer investimento em baterias, tem que arrumar o grid. E aí você começa a trazer, junto com isso, aí sim, data center e, vamos dizer, este novo mundo que vai ser altamente dependente da geração de energia. Nós também temos urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Que tal fazer, a gente estava já falando da Angra 3, que eu vou voltar com energia nuclear. E que tal uma Angra 4 para a região Nordeste, para terminar de fechar esse ciclo na região Nordeste de energia abundante, barata, para trazermos data centers. Até porque o Nordeste tem uma vantagem, que não é só o sol e o vento. Ele está próximo dos grandes cabeamentos de fibra ótica com os Estados Unidos. Então, instalar data centers no Nordeste é muito bom e faz muito sentido. Lá tem que ser um grande polo. Então, quando a gente fala o Nordeste como Arábia Saudita, é o que a Arábia Saudita é com energia lá no Oriente Médio, nós temos aqui nas Américas. Entendi. E como que o senhor vai conseguir mais votos na região, considerando que já vi em alguns vídeos nas redes sociais do senhor, criticando muito o Bolsa Família? Porém, a região Nordeste é uma das regiões que mais recebe o auxílio. Como o senhor vai conseguir mais votos nessa região? Olha, existem muitas pessoas que não recebem Bolsa Família no Nordeste, que trabalham e que elas se ressentem. Que todo mundo, quando fala do Nordeste, está falando da pessoa que recebe Bolsa Família. O cara que é um entregador, a mãe de família que está trabalhando, que é agricultor. Todas essas pessoas, elas falam, eu existo, eu trabalho. E aí quando falam Nordeste, vou dar mais Bolsa. Eu falo, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar dinheiro. São as pessoas do Nordeste, por exemplo, que migram para outras regiões também, que vão procurar, vamos dizer, emprego, uma vida melhor. Eu acho que a gente tem que encarar um problema, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, o Bolsa Família para um pequeno contingente de pessoas que não pode trabalhar, ok. O Bolsa Família como,
boa parte da população do Nordeste, 40% dos municípios dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família, isso é um absurdo. É um absurdo. Não adianta eu vou mentir para eles, não, tá dando tudo certo, ó, tem muita gente no Bolsa Família, vai aumentar. Eu vou mentir, não é bom, eu vou fazer frentes de trabalho no Nordeste, então se você é um homem de 25 anos, 30 anos, que tá no Bolsa Família, mora lá no interior do Ceará, quando você for lá no CRAS, pegar seu Bolsa Família e tal, vai ter um formulário, ó, tô te chamando para uma frente de trabalho. A gente vai fazer agora um recapeamento. A gente vai agora fazer cabeamento de fibra ótica. O governo federal com o governo municipal vão trabalhar juntos nisso. Vem. Não quero, tô cansado. Não quer? Bonitão, vai perder o Bolsa Família. É isso. Então as frentes de trabalho vão ajudar muito nesse departamento. E, não, você vai perder voto com as pessoas que recebem o Bolsa Família ali? Que perca, então. Que perca. A ideia é fazer um filtro mais rígido, né? Bem mais rígido e fazer já a porta de saída. Porque eu preciso criar... Veja, tem pessoas que... O Bolsa Família já existe há uma coisa de 20 anos. Já a gente está falando de uma geração inteira de pessoas que entendem que viver é ter Bolsa Família. Isso é errado. Um motoboy em São Paulo... Vou aqui no DF, um cara que mora ali na periferia e que vem entregar coisas aqui no plano piloto, o cara tá ralando com custo de vida alto. Ele, no fundo, tá pagando Bolsa Família de outra pessoa que não tá. Isso está muito errado. Enquanto nação, isso não funciona. Então, nós precisamos resolver esse assunto e rápido. Porque isso aí gera uma cultura muito ruim no próprio povo e no próprio país. A gente não pode aceitar isso. E, pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá, olha Renan, você que tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, com o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan, porque o Renan tá crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho. E o senhor pode falar alguns nomes dessas lideranças? Não posso, mas já eu posso. Aí eu prometo um on. Tá? Quer dizer, off on. Não, eu prometo o meu on pra você. Perfeito. Aqui no Poder 360 quando começar, porque a fofoca já tá virando conversa. Então já a gente pode abrir. Aqui se eu abrir agora eu já viro moleque, né? Dá nem pra dar uma pista de quais estados? Tem pelo menos um estado no sul, com grandes conversas, e 2 no Nordeste. São Paulo é impossível. São Paulo é mais complicado. É porque querem ganhar já com a Tarcísio no primeiro turno, né? Realmente. E eu gostaria de saber também, o senhor tem um diálogo muito forte, né, com os jovens nas redes sociais. Por acaso, diante desse movimento de Red Pill, que muitas vezes espalham desinformação, ódio contra as mulheres, o senhor teria propostas, ações contra esse discurso e contra a violência contra a mulher? Não, assim, eu conheço muito pouco desse negócio de Red Pill. É um trend que tem em redes sociais. Não acho que a violência contra a mulher seja relacionada a isso. Boa parte da violência contra a mulher, que não seja parte da violência urbana, assalto e tal, ela é ligada, por exemplo, a maridos e namorados em relacionamentos, a famosa violência doméstica. Boa parte dessa violência é de natureza doméstica. E esses homens não são Red Pills. O Red Pill é um fenômeno jovem de homens que não se relacionam com mulher. Não dá pra você ter uma violência doméstica quando você sequer consegue ter uma mulher dentro de casa. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que né, eles têm um rancor contra a mulher. Assim como mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso Red Pill e a violência contra a mulher. Eu acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência como um todo virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição de um vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então, o homem numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As punições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o quê, O cara não gostou? Rompa uma relação com ela. Aí tá nos termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. Pagar muito. Especialmente quando você tem crimes, como aconteceu daquele homem que arrastou uma mulher, torturou ela. Isso, as punições têm que ser, pra mim, é pena de morte um caso desses. Fora outros casos que já envolvem violência sexual, que pra mim não tem muita discussão. Pra mim né, é que a Constituição, infelizmente, não permite. Mas pra mim tinha que ser pena de morte.
Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.